A Bíblia, ela é uma coleção de livros. A própria palavra Bíblia significa livros. Uma coleção de 66 livros, queridos. Olha que interessante. Não só isso, no Antigo Testamento são 39 livros e no Novo 27. Foram escritos em 3 línguas diferentes: aramaico, hebraico e grego. Ela foi traduzida em todos estes períodos em mais de 1.500 línguas e dialetos, espalhados pelos mais de 200 países reconhecidos pela ONU. É interessante que a Bíblia, ela foi escrita por mais de 40 escritores, mas o autor da palavra é Deus. E a Bíblia fala que toda escritura é inspirada por Deus, útil para correção, repreensão, educação em toda boa justiça. Essa é a palavra de Deus. Por mais que tenha sido escrita por vários escritores diferentes, o autor é um só. Existem pelo menos uma história de mais de 1.500 anos de tempo de escrita dessa palavra. Algo que está escrito lá em Gênesis e algo que está escrito lá em Apocalipse, por mais que tenha um intervalo gigantesco de tempo e intervalo de escrita, não se contradizem. Para vocês terem noção, a primeira profecia bíblica apresentada em Gênesis é cumprida em Apocalipse. Uma Bíblia que se complementa, uma Bíblia que não se contradiz. E interessante, queridos, ela é uma obra-prima de sabedoria de 35 gerações, uma carta de amor escrita pelo Criador para salvar a humanidade. E sabe por quê, queridos? Porque a palavra de Deus, ela transcende o tempo, ela transcende as culturas e até mesmo a ciência. Eu gostaria de trazer algumas curiosidades para vocês aqui. Vocês já buscaram saber qual é o menor livro da Bíblia? O menor livro da Bíblia é Salmos 17. Dá uma olhadinha, abra aí sua Bíblia agora, para você ver o tamanho do livro de Salmos 117. Capítulo 117, abre lá, Salmos 117. Olha só o tamanho de Salmos 117. E aí a gente já vai aproveitar que a Bíblia está aberta para você entender ainda melhor a curiosidade. São 2 versículos, 2 salmos. A gente não diz normalmente que existem versículos, mas salmos. Então são 2 salmos no Salmo 117. Interessante que, mesmo sendo o menor, no livro de Salmos também apresenta o maior capítulo da Bíblia. Dá uma folheada ali no 119, vê quantos versículos existem ali no Salmo 119. Quanto que você está vendo aí na sua Bíblia? 176 versículos no livro de Salmo 119. Aí você para e pensa, legal, bacana, Salmo 117 é o menor, Salmo 119 é o maior. E a gente viu isso aqui na prática. Você que está em casa, se abriu a Bíblia, percebeu isso também. Mas qual é o capítulo central da Bíblia? Vamos para Salmos 118. Abra sua Bíblia aí em Salmos 118. Olha só que interessante. Estes 29 versículos são parte do tema central, do capítulo central da palavra de Deus. E o capítulo central fala sobre a alegria dos justos em ter um Salvador. O capítulo 119 fala sobre a palavra de Deus. E o capítulo 117 fala sobre o louvor que devemos dar a Deus. Olha só que interessante essa curiosidade. Há
594 capítulos antes de Salmo 118. Há também 594 capítulos depois do Salmo 118. Somente estes números totalizados dão o valor de 1188 capítulos. 1188 capítulos. Óbvio que são 1189 contando com o capítulo 118. Mas entenda, são 994 antes e 994 depois. 1188. E qual é o versículo central da Bíblia? O verso do meio da Bíblia. Salmos 1188, não. Salmos 118, verso 8. Olha só, que curiosidade. Vamos ler juntos? 118, verso 8. E olha só o que diz ali. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Que conselho maravilhoso. O ponto central da Bíblia, Deus está falando assim: importa servir a Deus, importa servir ao Senhor. Melhor seguir ao Senhor, melhor ouvir a tua palavra, guardar a tua palavra, ler a tua palavra, do que fazer as coisas corriqueiras que os homens fazem. Este é o versículo central da Bíblia. É interessante.